Olá gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco de renda passiva, renda ativa e a diferença, as principais diferenças da renda variável e da renda fixa. Vocês sabem qual que é as suas diferenças? Vamos lá, fica até o final que vocês vão descobrir. Os principais rendimentos em renda fixa são a poupança, né, que todo mundo conhece, o CDB, o LCI, o LCA, o CRI e o CRA do Tesouro Direto. Tá? Esses são os principais. A poupança, que tem muita liquidez, né, ou seja, que você pode retirar o dinheiro quando você quiser, só que ela só rende no aniversário de um mês, ou seja, se você tirar um dia antes de um mês, vai cessar esse rendimento, né? E ela só rende 70% do valor da CDI. O que é o valor da CDI? É aquele juros anual chamado Selic, né, que hoje está a 2% ao ano. Então ela rende 70% disso aí, atualmente. 70% de 2% ao ano. É muito baixo, né? Hoje ela rende bem menos do que qualquer investimento, tá? Por isso que ela não é aconselhável. E existe o CDB, né? Que nada mais é quando você empresta um dinheiro para o banco e ele te dá um pagamento com juros no futuro, né? Existe o LCI, que é a letra de crédito imobiliário, que nada mais é também você emprestar o dinheiro para o mercado imobiliário. O LCA é também um empréstimo, só que para o mercado de agronegócio. Tá? O CRI e o CRA é bem parecido com LCI e LCA. Tá? É um certificado de recebíveis agronegócios e também de imobiliário. Tem algumas diferenças que nos próximos vídeos a gente separa melhor. Tá? Mas basicamente é isso. Tá? E existe o fundo de renda fixa também, que é um fundo que é composto com vários ativos diferentes, tá? que também tem um gestor que mexe nesse fundo, que faz você receber da melhor forma possível, né? Só que assim, ele tem uma taxinha que você paga, então a gente tem que ficar bem esperto com isso. E também existe o Tesouro Direto, né? Que é o dinheiro que você empresta para o governo e ele paga você também no futuro, ou tem a mesma liquidez também diária. Tem algumas modalidades do Tesouro Direto, mas isso a gente conversa lá na frente, em outra oportunidade. E desse investimento pelo Tesouro Direto, ele é o mais seguro, né, que existe no Brasil. Por quê? Porque você só não vai receber o seu investimento se o Brasil quebrar, né? E hoje o investimento da pessoa física até 10 mil reais ele está isento de taxa. Antes ele tinha uma taxa de 0,3% ao ano, tá? Só que hoje está isento até 10 mil reais. Como os juros, né, da Selic está muito baixo, está 2% ao ano, e o CDI ele rende um pouquinho menor, pouca diferença da taxa Selic, atualmente não é um investimento que vai fazer você enriquecer, né? Alguns anos atrás poderia até ser. Por quê? Porque os juros chegavam até 12%, 14% ao ano, tá? Só que não é mais a realidade hoje. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. O lado bom é que com juros baixos, as pessoas tendem a migrar para a renda variável. E a renda variável, ela incentiva a economia, né? Por quê? Porque a renda variável, as pessoas vão injetar o dinheiro em empresas, né? E isso vai fazer girar a economia. Vai fazer com que as empresas invistam mais, gerem mais empregos, né? Principalmente também no mercado aí imobiliário, de construção, tá? Só que antes de poder investir numa renda variável,
primeira coisa que a gente tem que pensar é formar sua reserva de emergência. Por quê? Porque a renda variável, quando a gente aplica normalmente a médio a longo prazo. Tá? É por isso que aqui a gente vai falar da modalidade de investimento buy and hold. Né? Não é o trader, que é aquele que compra e vende ações no mesmo dia ou até mesmo em poucas semanas, né? Visando o lucro dessa diferença. Aqui não, aqui a gente vai falar de investimento a longo prazo, né? Então, como é uma renda variável e a médio a longo prazo, a primeira coisa que tem que ter é uma reserva de emergência, tá? Por quê? Porque na vida acontece coisas que a gente não espera, né? Fica sem trabalho, questão de saúde, enfim. Então, essa reserva de emergência, ela precisa ter de 6 a 12 vezes o seu gasto mensal, tá? Então, se você ganha R$1.000 por mês, por exemplo, em 6 meses, você tem que estar guardado aí R$6.000. Então, se você tem um gasto aí de R$5.000 por mês, interessante é no mínimo você guardar R$30.000, que é referente aos 6 meses. Tá? E aonde que você vai deixar aplicado essa sua reserva de emergência? Né? Isso aqui não é uma recomendação, mas pelo menos o que eu aplico, né, são 2 lugares, no Tesouro Direto ou no Nubank. Por quê? Porque esses dois, eles têm uma rentabilidade diária, tá? Você pode sacar quando você quiser e eles são seguros, né? Como eu disse, o Tesouro Direto é o mais seguro do Brasil e o Nubank, ele é um banco, né, que também ele está atrelado aí ao Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, se você tem um investimento no Nubank até R$250.000 e ele, sei lá, acabe falindo, né, o Fundo Garantidor de Crédito ele vai cobrir isso aí. Tá? Mas o Nubank ele é um banco que está em crescimento, né, cada vez mais, então a probabilidade de isso acontecer é menor ainda. E você tendo essa rentabilidade, né, porque o Nubank e o Tesouro Direto Selic, né, na modalidade Selic, ele tem uma rentabilidade diária, ou seja, você recebe por dia, tá? Mesmo que tenha um desconto na fonte do imposto de renda e IOF, né, que são os impostos, é uma rentabilidade diária que é bem melhor do que uma poupança, tá? E hoje em dia qualquer um pode aplicar. Eu particularmente prefiro o Nubank, é onde eu aplico. Tá? E quando passar desse valor da reserva de emergência, isso a gente vai falar em outros vídeos, começa a se formar a reserva de oportunidade, tá? Que é até mais importante ainda. Por quê? Porque com a reserva de oportunidade, você tendo dinheiro quando você precisa, quando abaixa o valor das ações ou aparece uma boa oportunidade para você, você não vai perder. Aí você vai acabar ganhando dinheiro com isso. Tá? E o Nubank, por que ele tem um rendimento diário? Porque ele aplica dinheiro uma coisa chamada RDB. É como se fosse um CDB. Tá? Só que ele também, como eu disse, ele é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, né? Então é uma forma segura. Então, aplicando em uma dessas duas para o fundo de emergência, você já está tranquilo, tá? E as demais aplicações na renda variável, tá? Mas todo o valor que, quando a gente conseguir chegar na reserva de emergência, todo o valor que entrar, é sempre bom tirar pelo menos 25% para deixar reservado a mais nesse fundo de emergência, que vai se transformar no fundo de oportunidade quando esse valor ultrapassar os 6 a 12 meses que eu mencionei, né, que é a reserva mínima. E a renda variável, eu vou dizer as principais, tá? Existem outras, mas vou dizer as mais comuns e as que eu aplico, né? São ações, tá? Fundos imobiliários
e fundo de ações ou de multimercado. Eu particularmente, por enquanto, eu aplico nas duas primeiras, ações e fundos imobiliários. Tá? As ações nada mais é que quando você compra uma parte da empresa, né, você acaba se tornando sócio da empresa, mesmo comprando uma ação, tá? E cada empresa, por conta do patrimônio, questão também de isso, existe várias variantes, né? Mas cada empresa tem um valor de mercado dessas ações, e as ações, o preço dela varia diariamente, né? Por isso que chama mercado variável, tá? Só que a longo prazo, se você estudar a empresa certa, ver que ela tem uns bons fundamentos, né? E se for uma empresa sólida ou aquela que está crescendo, né? Ela tende a crescer o valor da ação. Então você vai também ganhar com isso, porque você vai comprar num preço, né? E lá na frente, a longo prazo, essa empresa, essa ação, né, vai valorizar. Então a empresa valorizando, tendo bastante compradores, o preço da ação também vai valorizar. E você vai ganhar com isso, né? E além disso, você também ganha com dividendos ou juros sobre o capital próprio. Tá? São praticamente a mesma coisa. A diferença é que dividendos já vem debitado o valor do imposto, né? E o juros sobre capital próprio não. Cai na sua conta o rendimento da empresa, o lucro da empresa, que você vai receber de forma proporcional às cotas que você tem, né? Sem o débito desse imposto. As empresas que fazem os depósitos, né, de dividendos, elas são obrigadas a depositarem no mínimo 25% de todo o lucro, tá? Tem empresa que deposita mais. Tudo depende em que estágio essa empresa vai estar. Se for uma empresa do início que está em crescimento, o lucro dela vai acabar reinvestindo nela mesma, né? Então, os dividendos acabam sendo menores. Só que isso não é ruim, porque lá na frente, né, a longo prazo, seu patrimônio vai provavelmente, né, a gente não sabe, mas provavelmente, se for uma empresa de bons fundamentos, ele vai crescer junto, tá? E aí com o tempo vai aumentando também os dividendos, os seus rendimentos. Agora, as empresas que já estão no mercado há bastante tempo, né, já são bem grandes, como por exemplo os bancos, algumas mineradoras, aí elas tendem a pagar mais rendimentos, né? E cada empresa paga de um tipo. Tem empresa que paga mensalmente, tem empresa que paga a cada 3 meses, semestralmente, anualmente. Normalmente as empresas pagam a cada 3 meses, né? Então isso varia bastante. Sobre os fundos imobiliários, também é um investimento que eu gosto muito. Por quê? Porque o fundo imobiliário nada mais é que um tipo de investimento que inclui diversos imóveis, tá? E você pode comprar partes disso, como se fosse parte da empresa, né? Mas é de imóveis. Existem vários tipos de fundos. Fundos de shopping, fundos de tijolos, fundos de papéis, que é aquele CRI, né? Fundos de lajes corporativas, que são os escritórios, né? Grandes escritórios, aqueles prédios grandes. Fundos também de galpões logísticos, que hoje é a tendência, né? Porque os galpões logísticos são aqueles que armazenam grande parte dos e-commerces, né? Então, por exemplo, a Amazon, entre outras aí, tem que armazenar em algum lugar. Então, é um tipo de fundo imobiliário que vale a pena, tá? Então, você pode comprar cotas desse fundo. E o fundo imobiliário, ele paga mensalmente. E ele é obrigado a distribuir no mínimo 95% dos seus rendimentos, tá? Então, você vai receber mensalmente um valor razoável, tá? Por exemplo, tem fundos de investimento aí que a cota está R$110 e você recebe de 0,7 centavos a 0,9 centavos por mês. Isso parece pouco,
mas você multiplica isso por uma grande quantidade ao tempo, um período longo de tempo, e você vai começar a ter rendimentos, tá? Mensais. Quanto mais você aplicar e mais você reinvestir esses dividendos, porque você vai receber os dividendos, certo? Aí você reaplica esses dividendos, seja em ações e novos fundos. Isso aí vai criar uma bola de neve que a médio e a longo prazo, quando você for ver, você já vai estar recebendo uma boa quantidade. Tá? Por isso que o tempo e a disciplina ela é primordial. Tá? Porque se você quiser uma renda tranquila, futura, uma estabilidade futura, é o jeito a se fazer, né? E também existe o fundo de ações ou de fundo multimercado, tá? Que nada mais é que são fundos que acabam pegando um monte de ações juntas, tá? E tem um gestor que acaba gerindo isso aí, esse fundo para te dar um bom rendimento. E a mesma coisa o fundo multimercado, que não é só de ações, ele pega de vários tipos de investimentos. Tá? Eu particularmente, por enquanto, eu não invisto nesses dois últimos aí. Essa foi uma breve explicação, tá, de introdução. Caso você queira saber mais, gostou dessa pequena diferença aí que a gente tentou explicar, né, de forma mais simples possível, curta o nosso vídeo, se inscreva, assine o sininho da notificação para quando sair os novos vídeos você ficar sabendo, tá? Nos dê uma força, que juntos a gente vai conseguir chegar na nossa estabilidade tão desejada.